ore sobre os seus pensamentos. Pense menos, ore mais. Eu vou tentar destrinchar essa reflexão com vocês. Eu espero que vocês possam entender, porque isso aqui mudou muita coisa na minha vida, tá bom? Eu sou uma pessoa que eu penso muito. Eu penso muito, raciocino muito, observo tudo. E isso é natural em mim. Nato, nasceu comigo isso. Eu não faço esforço para isso, tá bom? Então, o que eu fazia muito? Ficava pensando sobre muitas coisas, muitas questões. E aquilo às vezes me afligia. Até que eu comecei a pensar, cara, por que eu fico pensando muito e não oro sobre isso? Porque ao invés de pensar muito, eu comece um pensamento sobre aquilo e eu leve de imediato esse pensamento até Cristo. E peço para que o Espírito Santo me ajude a colocar esses pensamentos nos seus devidos lugares, a me dar entendimento sobre esses pensamentos que eu estou tendo. Eu quero dar um exemplo para vocês bem prático, assim. Deixa eu ver, vamos dar exemplo. Alguém fez algo que eu não gostei e que me feriu, tá? E às vezes nem foi por querer. Em vez de eu ficar pensando sobre aquilo, cara, olha o que fulano fez. Pô, por que ele fez isso? Blá, 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 blá. E esse pensamento ir nutrindo um sentimento ruim pelaquela pessoa, por que ao invés de ficar pensando sobre o que ela fez, eu não coloco diante do Senhor? Olha, Deus, vou dar um exemplo, tá? De uma oração que eu faria. Senhor, a Mariana, ela falou comigo de uma forma que eu não gostei. E eu tô constantemente pensando sobre isso. Eu quero colocar esse pensamento diante do Senhor. E eu queria pedir ao Senhor que o Senhor possa me fazer olhar para essa questão com os seus olhos. E que o Senhor também possa me levar ao entendimento da ação que ela teve comigo. Porque às vezes, Senhor, pode não ter sido por mal. Por mais que às vezes eu acho que pode ter sido por mal. Então eu peço que o Senhor possa me ajudar a organizar o que eu estou pensando sobre isso, para que isso não gere um sentimento em mim que possa criar uma raiz de amargura. Orei ao Senhor sobre isso. E com o tempo eu vou observando. Aí o Senhor, na maioria das vezes, me dá entendimento. Na maioria das vezes, o Senhor me dá os seus olhos para olhar aquela situação. Os seus olhos de misericórdia, de graça. Ou dá entendimento de que o meu coração é que está inflamado, eu não fez nada demais. Ou então, se aquilo continua mexendo comigo, e aqueles pensamentos continuam vindo, o Espírito Santo me leva, me capacita a ir falar com a Mariana. Mariana, olha, eu não gostei disso, isso me feriu. Esse sentimento tá dentro de mim, eu tô me sentindo assim com a ação que você teve. Ou seja, em vez de pensar e esse pensamento gerar em mim ações através de sentimentos que vão gerar, porque todo pensamento que ele repete na sua cabeça, ele vai gerar sentimentos que vai gerar ações, entendeu? Ou às vezes eu tô pensando muito sobre a minha situação financeira. Olha, eu tô pensando muito, cara, tem que fazer isso, fazer aquilo, cara, porque isso aqui tá ruim. Poxa, eu não tô conseguindo pagar isso aqui, não tô conseguindo gerar recurso aqui. Aí eu paro e penso, cara, por que você tá pensando muito sobre isso? Coloque diante do Senhor. Porque pensamentos repetitivos de coisas que você não consegue resolver vai gerar ansiedade. E essa ansiedade conota a falta de colocar aquilo diante do Senhor. E a Bíblia diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes em orações e súplicas com ações de graça, coloca isso diante do Senhor. Tá entendendo? Então, em vez de ficar pensando sobre isso, eu vou levar pro Senhor. É como não, né? O Senhor é meu melhor amigo. Então, tudo que eu tô pensando, eu converso com Ele. O Senhor, eu tô pensando aqui que as minhas finanças estão meio bagunçadas. Você me dá direcionamento do que fazer. Me mostra se tem algum caminho errado na minha vida, se eu tô quebrando algum princípio que eu acho que eu não tô quebrando. Me esclarece isso. Então, eu começo a conversar com o Senhor. E, gente, Ele sempre me esclarece. Aí do nada eu tô na igreja e vem uma pessoa falando exatamente sobre aquilo no altar. Ali Deus me dá um direcionamento. Ou eu tô na internet trabalhando e do nada aparece um vídeo da pessoa, você que está em dúvida do que fazer na sua vida financeira. Eu falo, meu Deus do céu, Deus respondeu. Às vezes eu vou abrir a Bíblia, Deus vai me dar claramente ali, biblicamente ali, o que eu tenho que fazer. Ou seja, pense menos e ore mais.
Quando começar um pensamento, já automaticamente ora ao Senhor. Um dia eu ouvi um pastor, eu não sei se ele é pastor, né? Mas é um cara muito sábio, e ele falou assim: toda emoção, ela é um convite à oração. Ele falou sobre as emoções, né? Eu digo aqui, todo pensamento é um convite à oração. Então, quando começar alguma coisa a batutar muito na sua cabeça, leve ao Senhor isso. Leva ao Senhor. Porque em vez de, quando você leva ao Senhor um pensamento e ele só... Não vou cortar. Vou postar o vídeo assim. Quando você leva ao Senhor um pensamento, ele deixa de ser um pensamento, ele vira uma oração e Deus responde aquilo. Deus te orienta, Deus ama quando nós recorremos a Ele para nossas questões. A gente não sobrecarrega Deus, porque Deus é Deus, Deus não é homem. A gente não sobrecarrega Deus, Deus não está ocupado com um monte de coisa. Deus é poderoso demais. Todo o universo cabe na palma da sua mão. Então, preste atenção, Deus não vai se sobrecarregar com as suas questões. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo isso. Não, eu nem oro sobre isso, pô. Deus tem tanta coisa para resolver, eu vou levar para Deus essa questão minha, que aos meus olhos é boba. Deus não é homem, tá? Não coloque Deus na nossa caixinha de humano, porque Deus não é humano. Deus Ele é. Tá? Enfim, é isso, tá? Pense mais, pense menos, ore mais, com certeza muita coisa vai mudar na sua vida.